E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de genética? Bom, a gente já teve aí as primeiras aulas, que são os conceitos, a introdução à genética, e também conversamos sobre a relação entre a meiose e a genética. Agora a gente vai entrar na primeira lei de Mendel, que é o pai da genética. O Mendel, ele usou como material de estudo as ervilhas. E por quê? Porque ele tinha como objetivo estudar como que as características elas eram passadas entre as gerações. Então, como que uma geração tem algumas características e a outra geração nasce com algumas características semelhantes, outras características diferentes. Então, ele queria estudar toda essa herdabilidade de características que são passadas entre as gerações. Para isso, ele acabou estudando as ervilhas. Ele vivia em uma região que tinha um cultivo muito grande de ervilhas, e além disso, o Mendel acabou usando as ervilhas porque elas são de fácil cultivo, então muito simples cultivar esse tipo de planta, produz muitos descendentes, então isso era muito importante até para o estudo deles, porque com muitos descendentes ele conseguia observar mais essas características, ele tinha um número maior de indivíduos para observar as características. O ciclo de vida dessa planta é curto, então isso possibilitava melhor, viabilizava o estudo dele. As características, as variedades, são de fácil identificação, ou seja, todas as características dessa planta é muito fácil de observar, porque se são iguais, é fácil de observar, se são diferentes, também vai ser possível observar. Então, muito simples de observar as características que ele se propôs a observar. E a flor dessa planta é uma flor classificada como monóclina. Ou seja, o que é a monóclina? É um tipo de angiosperma que tem tanto na flor estrutura masculina quanto estrutura feminina. Então, esse tipo de flor tem a capacidade de se autofecundar, se autopolinizar, porque a estrutura reprodutora masculina fecunda a feminina na própria flor, ou de sofrer fecundação, polinização cruzada. Então, o pólen produzido em uma planta, em uma flor, pode polinizar outro indivíduo. Então, é um tipo de planta que a fecundação ela é cruzada ou a planta se autofecunda. E isso foi muito importante para o próprio estudo do Mendel. Quais foram as características que ele acabou observando nesse estudo dele, que ele queria estudar como que elas eram passadas entre as gerações? Ele estudou características relacionadas à própria flor, como posição e cor, a estrutura, a altura da planta, se é uma planta alta, se é uma planta baixa, características relacionadas à semente, textura e cor dessa semente, se é amarela ou se é verde, e a vagem. A vagem é a estrutura onde ficam as sementes que são produzidas. Então, como era a forma dessa vagem e qual a cor dessa vagem. No caso da primeira lei de Mendel, a característica que ele acabou observando entre as gerações, que eram passadas entre as gerações, foi a cor da semente. Então, ele começou a ver ali a cor da semente, se é amarela ou verde, como a gente viu no slide anterior. Só que antes da gente entrar no experimento, vamos ter alguns conceitos já estabelecidos. Ele acabou usando gerações puras, indivíduos puros e indivíduos híbridos nesse experimento. O que isso significa? Indivíduo puro, aliás, é aquele indivíduo que durante várias gerações, durante várias fecundações, acabou originando indivíduos com o mesmo padrão. Então, indivíduos verde que sempre originou, durante a fecundação, desenvolvimento, sempre originou indivíduos verdes. Então, esse é um indivíduo puro, que é um indivíduo homozigoto, ok?
Já o indivíduo híbrido é aquele indivíduo que descendeu com padrões diferentes. Então, de um organismo ali, de um indivíduo amarelo, acabou gerando um indivíduo verde. Por exemplo, esse indivíduo verde, ele pode ser um indivíduo misturado, um indivíduo híbrido. Então, ele é com padrões, ali ele tem padrões diferentes, como o indivíduo heterozigoto, que tem esses alelos diferentes. Esses conceitos são importantes a gente ter estabelecido porque eles foram usados nesse experimento. Então, vamos lá. Ele acabou estudando essa primeira característica, que é a cor da semente, amarela ou verde, como a gente viu no slide anterior. E ele queria ter em mente por que e como essa característica era passada através das gerações. Então, o que ele fez primeiro? Ele pegou dois grupos de indivíduos e chamou de geração P, ou geração parental. Esses indivíduos, eles eram puros. Olha aí o conceito de puro, que tem ali sempre a mesma gerações descendentes com o mesmo padrão. Indivíduos puros amarelos e indivíduos puros verdes. O que ele fez com esses indivíduos? Polinização cruzada. Então, o pólen da planta amarela, com ervilha amarela, polinizou, fecundou a plantinha das ervilhas com cor verde. Então, polinização cruzada. Como resultado dessa polinização, dessa fecundação, ele teve a geração F1, ou primeira filiação. Ele viu que nessa primeira filiação, 100% dos indivíduos, dos descendentes, apresentaram ervilha de cor amarela. Então, ele já ficou assim, amarela com verde, deu 100% amarela. Diferente. O que ele fez, então, com esses 100% de amarelos? Ele pegou o pólen da própria plantinha, da própria flor, da estrutura reprodutora masculina, e colocou na estrutura reprodutora feminina. Então, ele estimulou a autopolinização. Polinização, a fecundação naquela mesma plantinha. Então, 100% de plantas com ervilha amarela, elas foram autofecundadas. Qual foi o resultado desse processo, dessa fecundação? Foi a geração F2, que é a segunda filiação. Só que esse resultado foi diferente. Por quê? Porque 75% dos indivíduos originados apresentaram ervilha, semente com cor amarela, e 25% cor verde. Então, ele viu uma diferença durante esse experimento, porque vinha de uma mistura de amarelo com verde, deu só amarelo, e depois autopolinização de só amarelo e resultou em amarelo e verde. Só que apareceu mais amarelo do que verde. Então, uma das conclusões que ele teve a partir desse experimento é que o padrão amarelo era o padrão dominante, ou seja, aquela característica dominante, aquele alelo dominante. Já o padrão verde é aquele padrão recessivo, não é aquela característica que vai sempre aparecer. Que aparece o recessivo, ela aparece quando o alelo dominante não estiver junto. Então, é uma característica que acaba aparecendo menos. Diante de todo esse experimento e com esse padrão amarelo sendo dominante, mas ainda aparecendo o verde, às vezes, ele viu que o padrão, ou seja, a característica, é determinado por dois fatores, que são os genes, que se segregam na formação de gametas. Por quê? Porque ele percebeu que os gametas que são usados na fecundação, que ele viu que ele fez, autofecundação, fecundação cruzada, polinização cruzada, esses gametas, eles acabam carregando essas características. Então, eles são produzidos de um processo, gametas são produzidos, que a gente já sabe que eles são produzidos através da meiose, e de uma célula mãe reprodutora que sofre meiose
resultando nesses gametas, essa característica que está na célula-mãe vai ser passada para os gametas e os gametas vão carregar essas características, fecundando outros gametas e originando esses indivíduos. Então, ele viu que os fatores, as características, são carregadas entre esses gametas. São segregadas, ou seja, são divididas entre esses gametas, e a fecundação, a união desses gametas vai combinar essas características que vão ser expressadas nesses indivíduos. Bom, então o que ele sabia que o padrão amarelo era o padrão dominante e o padrão verde era o recessivo, e que as características elas vêm de gametas. Então, naquele indivíduo de puro, amarelo puro, e no indivíduo verde puro, característica amarela dominante, Vzão, Vzão, e característica verde recessiva, Vzinho, Vzinho. Esses indivíduos produzirão gametas, ou seja, a partir da meiose, essas características vão se segregar, vão se separar, dando origem a esses gametas carregando essas características de Vzão e de Vzinho. O que ele fez? Polinização cruzada. Então, cruzou um indivíduo Vzão, Vzão com um indivíduo Vzinho, Vzinho. Quadro de Panet. Qual é o resultado? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. 100%, que se a gente contabilizar, 100% de indivíduos amarelos. No entanto, ele ainda não sabia se era porque estava puro ou estava híbrido. Aqui, com esse quadro, a gente consegue visualizar que as sementes elas eram híbridas, eram 100% de semente Vzão, Vzinho. Só que ele precisava ter a confirmação disso. Então, o que ele fez? Ele fez a autopolinização. Então, pólen da amarela acabou fecundando o próprio indivíduo. Então, Vzão, Vzinho cruzado com um Vzão, Vzinho. Qual é o resultado? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, 75% de indivíduos amarelos, que realmente foi o resultado, e 25% de indivíduos verdes, que foi esse resultado também observado. Então, ele conseguiu ter certeza que esse indivíduo aqui, da filiação 1, era um indivíduo híbrido, por conta dessa autopolinização para gerar a filiação F2. Só que ele queria confirmar de novo que esses indivíduos da F1 eram 100% híbridos e não puros. O que ele fez para ter essa confirmação? Ele fez um cruzamento teste, que consiste nesses indivíduos da F1, Vzão, Vzinho, serem cruzados com indivíduos puros verdes recessivos, Vzinho, Vzinho. O resultado desse cruzamento foi 50% de indivíduos amarelos e 50% de indivíduos recessivos verdes, puros verdes. Então, ele viu que essa característica que estava na F1 acabou se combinando com essa característica desses indivíduos puros. Só que na F1 a cor era amarela, só que carregava ali uma característica da verde, que quando se combinou com uma geração pura, manifestou essa característica visível verde. Então, ele já teve uma confirmação aqui que esses indivíduos da F1 eram Vzão, Vzinho. E ele conseguiu confirmar que eram híbridos, essa geração F1, porque se fosse puro, se fosse Vzão, Vzão, a geração F1, quando combinada a um indivíduo puro verde, Vzinho, Vzinho, o resultado seria a mesma coisa que a F1, 100% de ervilhas amarelas. Vzão, Vzinho, indivíduo heterozigoto híbrido. Só que não foi isso que foi visto nesse experimento.
aqui apresentou tanto indivíduos amarelos quanto indivíduos verdes, mostrando que a geração F1, sim, era uma geração híbrida, com padrão visível amarelo, mas carregando ali uma característica que vem de gametas da geração pura recessiva. Ok, pessoal? Algumas características acabam seguindo a primeira lei de Mendel, que são características que vêm de alelos presentes em cromossomos autossômicos, ok? Então, é uma herança autossômica. Quais são essas características? A de albinismo, que é uma característica autossômica recessiva. O lobo da orelha, preso, é uma característica recessiva, e solto é uma característica autossômica dominante. Fenilcetonúria, que é uma doença autossômica recessiva, em que o indivíduo não tem a capacidade de processar a fenilalanina, que é um aminoácido, e a polidactilia, que é uma característica presente em cromossomos autossômicos, uma característica dominante, é um alelo dominante. Okay? Então, alguns exercícios eles podem cobrar algumas dessas características.